Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui, bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, estamos na companhia de uma pessoa que sabe como ninguém colorir festas com a sua mesa de som e também o visual, com um estilo inconfundível. Diego Cândido é o seu nome, mas é como Didi que se tornou uma referência da cultura negra, queer e imigrante de Lisboa, onde aterrou depois de vários voos internacionais que encontraram em Nova Iorque um destino de expansão identitária. Artista transdisciplinar, Didi faz da vida uma viagem sem fronteiras, onde o corpo é um território de liberdade e libertação e a alma é movida a amor próprio. Bem-vindo, Di Cândido, Didi. Ai, muito obrigada. Bem-vinda. Estou aqui nesse agradecimento por essa introdução. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre esse percurso de vida. E, como eu costumo dizer, são muitas camadas de vivências, de resistências, mas de existência, né? Então, celebrar as nossas existências, a construção das nossas histórias que a gente faz no caminho, especialmente os encontros que a gente estabelece para que a gente possa ter pontos e pontes de troca e de afeto e de cuidado e de carinho. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olha, eu antes de começarmos esta conversa, estive a recordar o nosso encontro já há 5 anos. 2019, né? Não, 2020, a conversa que nós tivemos e onde para mim sobressaiu a sustentação familiar que tu sempre tiveste no teu percurso. Quais é que são os ensinamentos aos quais tu voltas sempre e que vêm desse lugar de pai, mãe, de avós? Olha, até agora, né, desde 2020, muitas coisas aconteceram, né? E acho que o que alimenta essa base desse meu percurso foi o fato de ter perdido a minha mãe, né, nesse tempo, em 2022 para 2023. E é curioso, né, falar sobre essa base de alicerce familiar, porque a minha mãe, ela era essa ponte que ligava, né, essa instância família, essa instância referência familiar, né, na minha memória afetiva, tanto da minha infância como do meu trajeto, do meu percurso. E não só após a morte da minha mãe, mas quando eu comecei a praticar esses trânsitos, né, que a vida me possibilitou, chegando especialmente até Lisboa, a minha base e configuração de vida, né, e familiar também mudou muito, porque a imigração possibilita você construir de novo, né, e você estreitar laços de formas que às vezes são até mais presentes, fortes e frutíferos do que seus próprios laços de sangue, né? Então, de 2020 até hoje, houve grandes movimentações de base de vida, de entender o Diego Cândido que saiu do Brasil
para Didi, que é a mesma pessoa, mas não é. e de pensar também nesse conceito de família que às vezes a gente se utiliza e elabora, né? Então, dentro dessas elucubrações de vivências, eu me vi sendo apadrinhado, acarinhado por uma realidade muito bonita que eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar aqui em Lisboa, seja no entorno das minhas vivências afetivas, né, a partir do meu companheiro, seja da minha base coletiva, que foi grandemente instituída nos últimos tempos pelo Coletivo Afrontosas, né, que além de serem minhas sócias e irmãs, mas também é minha família, seja também por essa família da noite, do corre, do fervo, nas dance floors, seja de Lisboa, seja da Europa de forma geral, que também eu tenho me introduzido e me inserido e trabalhado num contexto quase que de conselheira, a titia, como as crianças me chamam, nesse espaço de tempo que realmente quando eu tava por caminho daqui no carro, eu fiquei pensando exatamente nessa conversa que a gente teve. Era um momento complexo, né, pra gente. Era um momento que eu tive até um grande leque de não contato familiar com a minha família de sangue do Brasil, onde teve um ponto aí de tentar entender formas de ser e formas de estar, e que deu uma balanceada, contrabalanceada e ressignificação, né, desse aspecto. E hoje entender que eu tô num quase colo de cuidado e carinho e afeto por essa família que a gente constrói dia a dia. Então, sim, Lisboa me deu um novo ser, né? Me deu não um novo nome propriamente, mas um ponto de identidade, né? Entre essa identidade e identificação das coisas. E aquela pessoa ainda, né? Jovem, que vinha aqui atrás, né? De um sonho de reformular a vida, de lutar pela academia, de novos assuntos e novas temáticas, depois de levar muita porrada na cara, como é óbvio. Entendeu, assim, tem entendido o seu lugar, né, nessa cidade, na sociedade portuguesa, da forma de construir famílias, de construir coletividade, de construir afetos e de ressignificar espaços. Tu durante a tua fala, a palavra construir foi repetida várias vezes. E disseste algo como que foste construindo de novo em toda esta trajetória até também Lisboa. O que é que foste construindo de novo durante todo este percurso? Então, eu na minha trajetória de vida, eu curiosamente, e que venho até de um alicerce familiar onde a palavra estabilidade era muito empregada e foi utilizada como uma fortaleza para viver, para sobreviver. Eu sempre fui contra essa palavra e de alguma forma me utilizei dela ou da ideia que ela talvez venha a nos transmitir ao longo de muito tempo da minha vida. Falo desse período que acho que vocês talvez saibam um pouco disso, mas eu venho de um reduto familiar, tradicional, cristão, do Rio de Janeiro, onde que a base da minha família, a educação era muito importante, sempre foi, transmitida isso especialmente pelo meu pai e pela minha mãe, e que isso foi muito importante para minha base de sustentação, seja intelectual, profissional e afetiva, por que não? Mas nessas minhas andanças de me tornar o Diego Cândido, que foi advogado, né, ao Didi, artista e fazedora cultural, eu
eu me vi a ponto de muitas vezes tentar de novo, mas eu acho que o trânsito, a partir do percurso que eu estabeleci de um rompimento dessas práticas cotidianas que a gente acha que vai nos levar, né, a algum lugar específico, trazer um ponto de que vamos criar, vamos ser felizes e vamos tentar de novo todo dia. Então, com a ideia alicerciada por um ideal de vida, de tente outra vez, eu fui estabelecendo esse meu mote de construção, de reconstruir, de destruir também para construir. E nessa construção me trouxe a possibilidade de encontrar pessoas muito incríveis e de encontrar uma pessoa dentro de mim que eu não imaginava que fosse, por exemplo, dar conta. Eu sei que o contrário dessa estabilidade vem também um ponto de precariedade e precarização, especialmente dos nossos ofícios, quando a gente fala sobre a atividade prática artística, ainda mais num contexto português, e em contextos de trabalhar pontos e nuances de passabilidade e movimentação, né, econômica, social, porque é difícil às vezes a gente ter um contrato, a gente ter acessibilidade aos editais de cultura, aos espaços, mas na criatividade e também no próprio afrontamento da coisa, né, da vida, nós fomos trazendo possibilidades de fazer acontecer e é como um Lego, né, que nós vamos por pegar pecinhas de um lado para o outro e no meio do caminho também pessoas vão dando essas pecinhas para a gente entender essas formas de se estabelecer. E eu acho que é a base talvez da minha vida, não só da minha fala, mas trazer esse foco de construção muito além dos muros, né? Não falamos de muros aqui. Muros para que sejam edificados e construídos, para que sejam alicerces nossos de sobrevivência, subsistência e de casa, né? De acolhimento, mas não de barreiras, seja física, intelectuais, de gênero ou coisas do tipo. Tu trouxeste o teu período como advogado, não é? A determinada altura, que é uma das referências que já não faz parte da tua biografia, porque é como se fosse outra vida. Mas tu, quando vens para Portugal, também vens com um plano académico. Eu tinha um plano muito organizado na minha cabeça, né? Eu saí do direito, estava entrando diretamente para o ramo da cultura, arte, artivismo e comunicação. E era aquele período complexo no Brasil, pré-fascismo, né? Que o golpe foi o golpe. Foi exatamente logo depois. E voltar à academia, voltar a estudar, foi quase que uma base de idealização, de uma construção, novamente, de um sonho, de uma utopia. Porque eu sabia, assim, já que havia uma carência para falar sobre temas dos quais eu já circulava, dos quais eu já tinha uma base de tensionamento, de tanto a tensão do ser, né, da forma, mas de tensionar, de querer fazer, né? E chegando aqui para fazer um mestrado na época, eu queria tratar de temas que eram caros para mim, que eram a base da minha forma criativa, artística, que estava trazendo do Brasil e também da minha experiência nos Estados Unidos anteriormente, que era falar sobre movimentos negros e movimentos negros a partir da perspectiva queer, da perspectiva da população LGBTIQPN+. E trouxe esse tema de forma muito cuidadosa, muito carinhosa,
E levei, né? Levei. Pois. Porque não tem muito jeito. E 2018, aqui também foi um ponto de boom, onde que começou a ocorrer uma incidência muito forte de população. Sempre existiu, né? Especialmente desse ciclo de interação e interseção entre Brasil e Portugal nas academias e dentro da base de experiências de circulação de informação e de saber, né? Isso me vem por remeter, por exemplo, à própria experiência de Virgínia Quaresma, né? Que foi essa grande mulher negra portuguesa que basicamente inventou o que a gente entende como jornalismo hoje, seja aqui, seja no Brasil, onde teve a possibilidade, né, de se organizar para com a Academia Portuguesa e também o curso de jornalismo, curiosamente, na minha cidade. E quando eu vim para cá para falar sobre cultura queer e cultura queer a partir de uma perspectiva de hackeamento de sistemas, né, de sistemas, seja por meio das mídias sociais, ou seja por esse ativismo que estava começando a ser muito forte em Portugal, trazer a questão virtual para o nosso dia a dia, né? Foi complexo. Eu tive pouco apoio propriamente, mas ao mesmo tempo foi também um gancho para que muitos assuntos que traziam a perspectiva negra, queer, imigrante, seja na academia, seja no contorno do debate social em Portugal, estava sim por bombar, né? Então era o momento onde a gente tinha o gancho de falar sobre política e falar sobre política e negritude. Era o gancho que a gente tinha para falar na academia a partir de estudos, né, especialmente Black Studies, que nunca foi falado aqui propriamente. Era ponto de trazer a questão, por exemplo, do Afro-Europeias, onde eu fiz a produção executiva dessa reflexão por meio de uma conferência acadêmica, mas que foi muito além de uma conferência acadêmica. Foi um alavanque cultural super interessante para Lisboa e para falar sobre coletividades e para falar sobre um gancho de trazer pensamento e trazer movimentos, né, que aconteciam nas diversas Lisboas, né, que eu costumo dizer que não era tão nova assim para muita gente. E eu entendi no meio do caminho, nesse percurso da academia, que eu podia trabalhar aquela minha ideia de instituir um saber para com a base prática de chegar mesmo nas comunidades, nas pessoas e trazer talvez a minha experiência seja na agitação cultural, também como na produção, sendo DJ, sendo performer, pensar mesmo uma vida, uma possibilidade de vida para pessoas negras e queer naquele momento, onde era um gancho de que não havia nada. Eu lembro que e por isso é que levaste, depois, não é? Claro. O que é que é levar? Claro. O que é que é levar? levar aqui, até a nossa querida… imagino. Apanhaste, não é? Apanhei Apanhaste. muito. Depois, A nossa… trazer estas temáticas para a academia numa altura em que… Sim. Mesmo hoje, não é? Aliás, mesmo hoje. Hoje melhorou um bocado, não é? Mas eu, além das pessoas, né, clássicas que falam isso é inadmissível, o que você fala sobre isso? Isso aqui não acontece, isso não pode acontecer, por que você quer trazer isso? Não era tema, não era tema, não era questão. Não tem legitimidade para ser tema. E a partir até da minha base de pesquisa e minha base afetiva, dentro dessa construção para falar sobre história negra em Portugal, eu tive, né, um alicerce direto e muito positivo de trazer essa gama afetiva no cuidado da academia para com a academia, dentro para fora, da nossa grande e querida Cristina Roldão, que foi minha orientadora na época, e que também falou: olha, você vai sim levar muita porrada, mas olha, você tem um sonho, né? E que grande orientadora. Vamos ver o que vai acontecer, E é engraçado que a gente
agora, quando a gente se encontra, e num outro projeto nosso, inclusive do Coletivo Afrontosas recentemente, que a gente vai poder falar um pouco sobre a pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui, que é a pergunta tema de um dos nossos projetos. Cadê elas? Cadê elas? Hoje, com todo orgulho, né, do mundo, eu posso dizer que sim, cadê elas? Mas essa pergunta tem uma base de exclamação de que nós estamos aqui, elas estão aqui, essas pessoas estão aqui, essas pessoas sempre estiveram aqui. E aos poucos, com muito auxílio, sim, desses movimentos negros, de pessoas diversas do próprio movimento LGBT, a gente tem segurado para contar, né, essa história, seja por meio da oralidade, ou seja por meio também das nossas fabulações, das nossas afrofabulações, para ressignificar esse momento aí das nossas vidas. A gente fala um ponto de movimentos, especialmente movimentos negros já instituídos, o próprio Tribuna Negra, né, da Sim. Cristina e Do todos Pedro eles, e do Pedro, Zé, do Zé, trouxe, né, finalmente um ponto de documentação muito precisa de que a gente já estava se movimentando, se articulando muito antes, né, do que se vê agora nas diversas coletividades negras que existem hoje em Portugal. E eu também tive possibilidade de chegar a um ponto aí, não só trazendo, como eu falei, da Virgínia Quaresma, naquele momento onde a Paula foi uma também das pessoas que trouxeram para o espaço público esse debate, né, de trazer à tona e valorizar, né, essa história, esse legado dessa mulher. Mas a gente tem sim também outros nomes e nomes que estão acontecendo agora, né? Isso é muito importante, dar voz e dar nome a essas pessoas que acontecem, que têm feito um ponto de revolução mesmo para a construção dessa história portuguesa. E agora não mais tão branca, tão binária, tão heteronormativa e cheia de cheiro de babados, confusão e gritaria, como a gente costuma falar. É isso, acho que é isso. Nossa, eu tô falando demais, né? Muito. Não, mas então vamos. Mas e começou sim, curiosamente, nesse um pouquinho antes de mim, a gente teve G. Escobar, que chegou também, uma outra mana brasileira que veio também estudar, uma coisa curiosa que quase todo mundo aqui vem estudar, ou vem tentar, né, fazer acontecer. E G fundou, né, entre 2016 e 2017, o que a gente chama de um ponto basilar inicial do que talvez eu possa construir como o início desse movimento negro queer, a partir de um chamamento de pessoas, especialmente mulheres lésbicas locais, onde foi feito um discurso pela primeira vez na marcha LGBT aqui em Lisboa, com um tratamento para o tema, porque a gente sabe que dos movimentos sociais, seja também de libertação até dos 25 de abril para cá, houve um processo sim de tentar apagar a história negra e as vozes negras, e a gente sabe muito bem disso. E logo após a G, eu cheguei aí para falar um pouco, né, desse percurso, desse ponto bicha preta, desse ponto de articulação, de trazer cultura, de trazer engajamento, de trazer vozes e de nos conhecermos propriamente, porque eu nunca falei, não vou falar que inventei a roda, ninguém inventou a roda. Exato. Mas às vezes a gente está perdida na multidão. Então, o que a partir desses mecanismos de hackeamento mesmo de sistema, a gente conseguiu de alguma forma estabelecer um gancho para que a gente se encontrasse. Então, seja por mim, seja naquele percurso que foi quase que um boom mesmo de toda essa base de movimento, para com Rod, para com Áquila, para com Luan Kun, para com Toninho Molu, minha irmã, e tantas outras pessoas e vozes. A gente chegou a um ponto de que a gente possa trazer ganchos e de base para outros movimentos e outras fontes, seja nossa fonte hoje, seja Black the Berry, seja Dengo, seja outros
muitas coisas que aconteceram nesse percurso. E, nossa, muita coisa aconteceu. Também aconteceu, tu disseste ali, para não se perderem na multidão, para não te perderes também na multidão, foi por esse motivo que acontece a União Negra das Artes? Foi por isso que acontece a União Negra das Artes, que saiu, né, de um gancho também ali no meio da pandemia. A pandemia foi um fator muito importante, né, e decisivo para as nossas construções coletivas, assim, diretas, porque com tudo que a pandemia nos trouxe de reflexões de como a gente faz coletividade, como a gente faz artes, como a gente constrói a nossa base de engajamentos e negociações e correlações com que se estabelece, né, no cenário local, e também como a gente propriamente sai de um contorno de vamos tentar fazer, vamos aqui por um lado, vamos aqui por um outro, mas que de alguma forma tá ali uma pessoa fazendo solo, tá outra pessoa fazendo solo, mas tá uma outra pessoa. Mas assim, e se a gente estabelecer como base, assim, de vozes, de fonte, de reflexão para com a construção histórica do que se entendia de arte portuguesa ali naquele momento, né? E nesse encontro, né, de almas, de corporeidades, de subjetividade, ela se instituiu para trazer não só um ponto de dado. Hoje a gente trabalha pela UNA, né, a construção desse dado específico, quando a gente trazia tempos atrás um questionamento da própria comunidade artística portuguesa, dizendo que não existiam tantas pessoas negras fazedoras de arte. E quando eu falo fazedora de arte, seja num ponto de engajamento da construção de uma dramaturgia até a montagem de um palco, de um cenário, de figurino, enfim, de toda a cadeia, né, de toda a máquina cultural, não só dentro e fora dos palcos. Eu acho que a UNA possibilitou, né, esse encontro. E eu acho que também possibilitou muito além dessa base de organização, esse encontro afetivo, para a gente pensar o que a nossa ancestralidade se propõe desde sempre nas transitoriedades, né, de todas as formas de transitoriedades ao longo dos séculos, propor esse aquilombamento, né, propor esse cuidado, esse afeto, esse acarinhar, esse ponto de colaborar entre, né. E a UNA é isso. Acho que sim, sem dúvida, foi um grande marco, é um grande marco para se falar hoje de coletividades e coletividades negras em Portugal. E foi importante, sim, tem sido importante fazer parte desse contar da história. Tu falaste na pandemia já em várias ocasiões. O que é que a pandemia te trouxe que tu não tinhas antes na tua vida? Que reflexões, eventualmente, e até que mudanças? E o que é que te tirou? O que é que sentes que perdeste? Olha, Paula, a pandemia me fez parar propriamente, né? Nos fez parar. Não teve muito jeito. E esse parar que nos custou muito, ou especialmente me custou muito, a partir sim de uma perspectiva econômica, principalmente, mas de um grande gancho para um boom que tava ali, né, no meio da coisa do furacão, onde que, especialmente 2019, foi o ano que tudo aconteceu. Parece que a gente estava até à espera, né, disso, porque foi o ponto de fazer acontecer para estabelecer ali aquele processo da colheita, digamos. E me fez perceber que esse parar, a gente não controla a nossa base de tempo, a nossa base de forma de construir. A gente não tem um mecanismo próprio de
de identificar, de pensar, de projetar futuro, porque é isso. O futuro a gente constrói todo dia, e na medida, como eu costumo dizer, né, na medida desse impossível, porque a gente não sabe, a gente vive por essa medida desse impossível que, porventura, sim, olha, vai acontecer ou pode acontecer. Mas tirou muito a minha ansiedade desse construir novamente, de pensar futuro. Planejar é muito importante. Eu acho que a gente ter base de subsistência e de aparato, né, pra gente pensar em futuro é também muito importante. Algo que às vezes é muito raro pra gente, porque a gente tá muito no pensar no hoje, e o amanhã quase sempre a gente tá trabalhando um ponto, né, de parcelamento, quando a gente faz no cartão de crédito ou coisas do tipo, mas esse cartão de crédito mental que a gente tem, de que amanhã, né, vai ser outro dia, mas assim, não sei o que será. Mas é isso, eu acho que tirou muito essa minha base dessa ansiedade por esse futuro, que é o futuro que seja daqui a um ano ou daqui a uma semana. E me fez também pensar como essa base coletiva pode trazer ganchos de cuidado, né, dessa rede, para que a gente tenha pontos de mecanismos de também cuidarmos, né, trazer pontos de cuidado uns para com os outros. Então foi quando eu vi ganchos de pessoas que naquele momento onde eu estava fazendo em 2019, no pós, não fui tão esquecida assim. Pessoas, coisas que a gente estava fazendo não foram tão esquecidas assim. E se propuseram a pensar, tipo, vamos fazer junto e vamos pensar em futuros, mesmo que não sejam palpáveis, juntos. E foi isso, eu acho que foi minha base de ensinamento para essa época. Eu fiquei curiosa, a determinado ponto da conversa falaste que viveste em Nova Iorque. Foi minha primeira experiência internacional, né? Que eu costumo dizer. Quantos anos é que? Olha, Durante quanto tempo? Foi durante um ano. Foi entre 2019 e 2020. Não, 2019 não. Foi antes? 2009. Ai, 2009! Eu ainda era uma foste baby. para o Brasil, ainda foste aí pelo mundo. Depois do crash da Goldman Sachs. Foi. É porque eu acho que ainda acho que eu sou baby, mas não, né? Não é? Como assim? Breaking news. Didi já não é baby. Mas sim, eu tava ainda por terminar o curso de Direito, e lá no Brasil a gente teve um momento, né, de vida, de recomeço, de esperança muito bonito, que possibilitou muitas pessoas como eu de pensar um pouco mais alto e pensar fora, né, da nossa bolha, da nossa caixa. E eu fiz um application para um projeto que chamava Ciências Sem Fronteiras, que era na época do governo Lula, do atual governo, inclusive, que foi uma medida onde possibilitou que milhares de pessoas que nunca pensaram em fazer um curso fora pudesse viajar muito além, né, de um assento num avião, mas viajar propriamente de mudanças, né, de áreas, de mundos. E curiosamente, eu fui parar, assim, em Nova York. Isso foi 2009, antes de terminar o curso. E fui fazer um curso lá. Era um curso de especialização, de uma base continuada para o meu curso. Não tinha propriamente a ver com direito, mas era sobre business management. E essa entrada, né,
pro avião meio que mudou a minha vida a partir daí. E eu não consegui mais parar, né? O avião continua aí, continua né? aí. E aí eu voltei pro Brasil. Aí em 2010 eu comecei a trabalhar tanto com direito, mas no setor cultural também. E logo depois eu fui trabalhando com empresas estrangeiras que tinham interesse no Brasil. E aí eu comecei a viajar muito. E aí nesse percurso veio também Canadá. Logo depois veio o Reino Unido. Antes de vir aqui, né, eu tive um stopover no Reino Unido, em Londres. E desde então eu tenho também interagido com outros espaços desde que eu vim para cá. E é importante não parar. Isso me dá um ponto de tentar, né? De tentar desvendar, de tentar não ficar parada nas minhas limitações espaciais, porque eu sei que sim, a base do que o mundo pode nos oferecer, nos trazer é muito além do nosso sofá, né? Que as nossas experiências do se movimentar também sejam muito além do pegar um avião, mas que a gente possa também se movimentar na nossa base espacial, seja na nossa cidade, seja nas diversas formas de viver a nossa cidade e comunidade, né, que a gente tem. Então eu sempre tenho me proposto a trazer esse gancho do viajar, seja onde eu tô, e é assim também como eu me alimento, como eu vejo Lisboa, como eu vejo Portugal, nesses meus quase 8 anos de Portugal. Tive grandes chances também de viajar um pouquinho pelo interior e entender um pouco mais desse país E o que é que dessa entendeste vida. de Portugal até agora? Olha, eu entendi que a gente pode ser muito mais parecido diante das nossas diferenças do que eu imaginava. Tenho trabalhado bases afetivas em vários lugares. Muitos lugares que trouxeram assim ganchos de trabalhar inclusive a minha criação artística e de trazer essa fórmula, né, minha de ser, de estar para outros contextos, né, sociais, culturais, que às vezes a gente fica muito condicionado a essa experiência do centro e o centro está muito além dos nossos olhares, né? O que é centro, né? Eu acho que o centro é binário também. Então a gente trata muito de trabalhar esse ponto dessa desvirtuosidade, né, do que é ser uma pessoa em trânsito fluida, mas eu acho que das nossas vivências também na cidade, que cidade é essa que a gente fala e qual é essa base de apreciação do que a gente entende por, né, cidade, por centros, e, enfim. Então, eu tive uma grande surpresa, né, nesses meus percursos, porque eu pude sair desse pseudo-centro e construir centros de afeto. Eu sempre falo isso, é um lugar que até minha mana Rod veio aqui, né, recentemente. Vai, sim. E Tony também vai vir. E Rod, que tá aqui há muito tempo, mais do que eu, né, quase 20 anos, eu sempre chamei Rod pra ir a um lugar específico, fora do centro, onde eu tive uma das minhas melhores experiências no viver coletivo e prática artística nesse país, que é Cines, que é o Festival de Músicas do Mundo, que é um festival incrível, bato palma mesmo. Aplaudo para a curadoria, para a forma como a cidade se coloca para com as pessoas que estão ali chegando naquela semana, e a base de engajamento que a própria cidade tem, né, de trazer as pessoas e de fazer um ponto muito dinâmico e muito democrático, assim, nas linguagens, e de não ter medo, né, de trazer diversas linguagens. E Rod foi comigo pela primeira vez esse ano. E Rod, que tinha um preconceito com o festival, porque
Ai, porque não sei. É o quê? Músicas, porque a própria definição músicas Música do também, mundo, né? Complexa, várias camadas, né? Vamos combinar, né? Mas O que é que são músicas do mundo? O que são né? músicas do mundo, né? E de que mundo é esse também a gente fala. Mas eu pude constatar que ali há uma base para a construção de uma realidade quase que paralela diante do que a gente tem por vivências aqui. E foi muito bom trazer Rod para esse aspecto. É muito bom ver essa curadoria trazer vozes que não tem medo do que se fala, do que se vê, do som que sai dali. É um lugar ali meu de refúgio, quase que todo ano. Acho que é meu sexto ano eu vou pra Cines. Eu paro tudo que eu tenho na vida pra ir. Ainda não fui chamar. Olha, Cines, me chamem, tá? Como assim? Não toquei em Cines ainda. Mas para além do festival, o que é que tu encontras em Cines? Então eu encontro vida, eu encontro solidariedade, eu encontro afetividade, eu encontro sorriso, eu encontro preocupação com o próximo, que às vezes, quase sempre, né, seja nos grandes centros, seja em outros lugares, eu tenho dificuldade às vezes de ver, né? E eu acho que quando a gente até pensa em bases de práticas artísticas e fazer artístico, eu acho que a nossa forma de pensar ainda é muito centro. Eu acho que ainda é muito né, Lisboa, Porto, às vezes Braga. E eu acho que a gente precisa ter um ponto de encontro com essas diversas realidades que Portugal pode trazer pra gente, né? Que essas diversas realidades que até a própria cidade de Lisboa pode trazer pra gente. Então, eu toco muito nessa tecla de que a gente precisa transitar, a gente precisa encontrar pessoas, sim, que às vezes são diferentes, que num primeiro momento podem estranhar a forma como a gente fala, como a gente dialoga com o mundo, mas que, curiosamente, sim, estão abertas e querem aprender. E talvez não tiveram oportunidade, né, eu acho que é por aí. E a gente também trabalha uma ideia de que a nossa fala e a nossa experiência é muito única, né? A gente tem que pensar que a partir de uma diversidade de corporeidades, de vivências, de experiências, de pessoas, a gente tem pontes de trazer, fontes de ouvir, criar, cuidar e interagir. Eu acho que, ainda mais nesse momento que a gente passa de muita propagação, né, de ódio, de ódios, e eu vejo que muito da base desse ódio vem ao ponto de não ter possibilidades de diálogo, né, de dialogar, de construir pontes, né, é tudo muito atravessado, né, as falas são atravessadas, quem grita mais, né, quem tem opinião mais forte por meio de construções, né, bases ideológicas, né, que enfim, várias camadas. Mas eu acho que a gente tem que parar um pouco, sentar. E como é que a música surge nesse teu percurso, nestas festas maravilhosas, onde tu pões um som que deixa as minhas ancas muito felizes? Paulo, eu tenho que dizer isto. Eu olhei ali assim para o João, porque essa era a minha próxima pergunta. Depois eu fiz assim para o João: é que nós estamos tão conectadas que já estamos a fazer telepatia de perguntas. Porque as festas, o João aqui, o sonoplasta de hoje. Olha, a primeira vez que me falaram das tuas festas foi: epá, tu tens mesmo de ir. Ele põe um som que não estás bem a ver, já não existe em mais lado nenhum. E é verdade.
Olha, Paula, Da Black Music. sim, claro. Eu assim como na nossa prática coletiva lá com as afrontosas, né, que a gente tem trabalhado ao longo desses últimos anos, a gente sempre fala que a gente chegou, né, nós viemos para trazer arte negra queer, né? A gente está muito focada nesse aspecto do fazer, do promover, né? Do instituir um saber, né? Um movimento para com isso. E dentro da minha prática artística como DJ, eu desde sempre não tem muito jeito, assim. A minha base e alicerce total é trazer a afrodiáspora, né? É trazer essa base rítmica que nesse trânsito você só de ouvir, você sente, você cria, gera um movimento. E Didi que chegou aqui, né? E tocava em 2017, 2018, já é muito diferente do que é hoje, por exemplo. Não trago a essência daquele som, que é uma salada de frutas, né? Preta, deliciosa, docinha, mesmo que você seja diabético ou não, mas você pode usufruir sem ter problemas nenhum. E eu tenho conseguido, curiosamente, dialogar com experiências, seja das casas mais tradicionais, né, de Portugal e quiçá da Europa, quando a gente viaja, mas também de trabalhar pontos, né? Não só menores proporções, mas quando eu digo menores proporções, é que essa parte do aconchego, do pensar mais assim, cozy, traz as nossas possibilidades de interagir, de interseção com outras sonoridades. Eu agradeço muito Lisboa, porque nesse último tempo, né, nessa minha vivência, eu trouxe a minha influência Brasil, claro, a minha influência de vertentes, né, que seja do meu gospel da igreja, né, do meu trânsito a partir do ballroom, da cultura ballroom, do house music de Nova York. Trouxe essa ponto de engajamento com o funk carioca, né? E perceber aqui essa diáspora negra que tem a base de influência dos diversos ritmos e movimentos afro, mas para essa nova construção também de sonoridades que dia a dia, né, seja da batida, mas de outras formas de pensar a música, né, em Lisboa, especialmente no subúrbio de Lisboa, me trouxe esse gancho e me trouxe esse encontro, né? Esses encontros com essas pessoas que também fazem música, que pensam som, que pensam corporeidades, que pensam estilos de vida, que pensam formas de fazer festa, né? E pensar também esse produzir, esse fazer da margem ao centro, pensando sempre também que centro que a gente fala, né? E é isso, a gente tem feito, seja no Lux, seja na Cova da Moura, e vamos fazendo. É o meu não só meu ganha-pão, mas meu alimento espiritual quase. Nos últimos tempos, pela prática mais voltada, né, para performance, pro palco, eu tenho feito um pouquinho menos, mas eu sempre trago também essa vertente de trazer a questão da experiência, da imersão de um DJ set para uma experiência performática. Então, nunca só um DJ set. Uma coisa que eu sempre falo isso, eu nunca sei o que eu vou tocar quando eu entro lá nos decks. Aquilo ali é a minha base do meu encantamento. Aquilo ali é a magia que desce, né? Que vai ali. É isso. É o amor e o axé pela música e que traz ali o que vai determinar, né? Seja pela ambientação, pelas pessoas, pelo meu momento.
Mas fico feliz em pensar, diante desses longos quase, né, 8 anos, consegui ainda fazer, consegui ainda pensar e trazer também um gancho de que agora, né, curiosamente chegando a quase os meus 40 anos, é um desejo que eu já tinha já há algum tempo. Eu volto também para produção de música e tenho feito umas coisinhas com uma malta parceira aí, umas coisas gostosas que sempre a vocês vão agregar, saber, não é? um pouco mais no ano que vem. Mas sempre a Mas agregar, sempre a agregar, sempre a agregar. Exatamente. Mas quando estás a tocar, o que é que procuras provocar? Tu disseste, ok, eu às vezes eu chego e muitas vezes não sei quais são as músicas. Olha, eu procuro provocar, trazer um ponto de afetividade, de memória, a partir de alguma coisa ali que eu trago, seja por um ponto rítmico, seja também por uma melodia ou por uma letra. Eu ainda sou DJ que gosto de trazer letras para os meus sets e trazer essa experiência que as pessoas possam ouvir, cantar ainda junto. Mas eu trago sim a minha base de experiência e de contar uma história de uma epistemologia musical negra ali para as pessoas, e que eu posso sim trazer num clubbing uma base de conversar com a experiência de grandes nomes, né, que me vem aqui como Fela Kuti e todo o ponto do Afrobeat, e trazer também a minha base de experiência da Black Music do Brasil, né, dos movimentos do baile, dos bailes, né, bailes charmes, vindos lá de Tony Tornado para com a forma de dançar, a forma de instituir os breaks, a forma das passagens e transições. Eu não sei, eu sempre penso em provocar essa ideia de que assim, olha, eu não conheço isso, mas isso faz parte de mim. Eu quero dançar isso, eu quero ouvir isso, eu quero... E trazer essa referência dos blends, que é um clássico, né, de fazer essa pesquisa, de inserir um contexto dessa salada de frutas da afrodiáspora, em pensar que pode sim ser uma base de funk, mas com referência do samba, uma base de funk com referência do kuduro, uma base de funk com referência de funaná, seja o quê, mas que a gente vai trazendo ali aquilo, olha, aquilo ali é Didi. É quando alguém chega assim num clube, por mais que não saiba que eu esteja ali, eu sabia que era você, eu sabia que era você. É a tua assinatura. Eu acho que eu acho que ao longo desses anos, essa sensação também de pistas, dessas diversas formas de pistas, né, que eu pude experienciar, seja em festivais como o Koala, seja na Festa do Avante, seja como disse, na pista do Lux, eu consigo trazer a minha base ali de assinatura, e as pessoas acabam sabendo que é Didi que tá ali por pôr a música e fazer a festa. E é isso. Eu tenho uma curiosidade que tem que ver até com o nome de uma das festas, que era Bi, porque a abelha é o teu animal espiritual. Porquê? Exatamente. O que é isso de animal espiritual? Sério? E porquê? Olha, a abelha entrou na minha vida, eu não sei propriamente como. Picote? Mas ela picou. E aí, nesse picar, eu fui um tempo. Eu lembro que quando criança, eu tinha uma curiosidade muito grande em saber como a abelha produzia mel, né? Eu achava aquilo o máximo. E eu achava aquela forma como
as abelhas se instituíam, né, em coletivo para, né, fazer acontecer, né, e se cuidarem entre si, eu achava aquilo o máximo. E tempos depois, curiosamente, Bi foi associado a um grande expoente da cultura pop negra mundial, que é Beyoncé Knowles, né? Não adianta. Não adianta. E Queen Bee. pra quem me conhece sabe que, não digo que eu tenho um fanatismo, né? Mas eu tenho basicamente PhD em Beyoncé. E me acompanhou em algum momento, né, da minha vida, especialmente na minha adolescência. E com Beyoncé eu consegui aprender inglês, com Beyoncé eu tive bases de noções de canto, de vocalizes, de forma como se instituía a questão dos vocais, né, de gravar diversos vocais. E então foi uma escola ali. Eu ouvi Beyoncé desde 97, quando eu tive contato assim direto. Tiveste contato direto com a Beyoncé? Foi 90 direto na música, né? Mas foi por ali que eu me enveredei num ponto de também construção artística e de referência naquele R&B americano. Então veio D'Angelo, veio todo o New... faleceu há pouco tempo. Pois é. Toda a parte do New Soul, com Erykah Badu, com Angie Stone, enfim. Mas a Beyoncé, ela saiu daquele gancho ali de uma coisa que era propriamente, não alternativa, mas muito de nicho. E propriamente se tornou, né, esse fenômeno que até hoje muitas pessoas acompanham. Então, o Bi veio daí, talvez, também. Veio do amarelo, que é uma das minhas cores favoritas. E veio dessa integração naquele momento de Lisboa, onde as abelhinhas estavam ali a produzir mel e não tinham espaço, né? Não tinham lugares. Mas elas estavam todas ali. E eu falei assim, olha, gente, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E não é só uma festa, né? Era uma festa que pudesse agregar as nossas experiências enquanto performers. Então, eu sempre trazia um elemento que seja de vídeo, ou uma performance de canto, uma dança. E foi também aquele boom dos movimentos do ballroom em Portugal. Então tava ali, tudo por acontecer. O carnaval também veio logo depois, o boom do carnaval que a gente vê, da forma como a gente vê hoje, né, o Carnaval de Lisboa, com muita influência do Brasil, como é óbvio. E foi meio que por aí. E aí, depois, as pessoas começaram a me chamar de Bi. A Bi acabou, né, se tornou para outras coisas. E aí veio, mas sim, é isso, é Bi. E todo mundo me chama de... Mas ficou esse DDB. E a tua conta no Instagram é assim. É DDB, I am DDB. Então I am DDB. Amarelo, cor da alegria. Tu disseste que é a tua cor favorita. Amarelo, azul e roxos. Eu não tenho uma cor favorita, são as minhas três cores favoritas. Eu não consigo sair dessas três cores, é engraçado. Tem vários aspectos. A tua camisa hoje tem as três cores. Curioso. Gente, é verdade. O trio da alegria. O trio da alegria, exatamente. Didi, muito, muito obrigada por teres vindo conversar e por partilhares muito da tua história e do teu percurso connosco. Gratidão. Obrigado. Olha, e grata por tratares tão bem das minhas ancas de cada vez que pões música. Obrigada. Olha, e que a magia continua a descer. Tu há pouco disseste essa frase que eu acho linda, que a magia depois desce. Grata. Exatamente, muito que a magia desça e que os caminhos estejam sempre abertos para nós, pra gente fazer o que a gente quiser, pra gente ser quem a gente quiser ser e pra gente ter possibilidades de existência, resistência, com muito cuidado, com muito afeto e com muito afrontamento. É sobre. Ui, isso é para falar de afrontamento. Vai, olha o leque, saca do leque, amarelo ainda por cima. Olha, nada é por acaso. Como as cores é azul. Tão bom. Este episódio tem sonoplastia de João Luís Amorim e Salomé Rita, fotografia de Tomás Almeida,
capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.